Ele a humilhou na frente de todos, jogando comida em seu uniforme de garçonete grávida. Um erro fatal. Mal sabia o herdeiro arrogante que ela era, em segredo, a nova dona de tudo aquilo. Olhe por onde anda, sua inútil. A voz de Leonardo cortou o ar. O prato de risoto se espatifou no chão, mas não antes de sujar todo o avental de Isabela. O silêncio caiu sobre o salão do luxuoso Lavute. Garfos pararam. Conversas morreram. Isabela sentiu o calor subir ao seu rosto, uma mistura de choque e humilhação. Ele havia esticado o pé. Foi de propósito. Além de grávida, é cega? Ele zombou, com um sorriso debochado. Seus amigos na mesa riram, um coro cruel que ecoou pelo ambiente sofisticado. Ela olhou para ele, depois para a sujeira no chão e em seu uniforme. O gerente pálido gesticulava de longe, apavorado com a ideia de confrontar seu cliente mais importante, o filho do dono do império que patrocinava o restaurante. Os outros clientes desviavam o olhar, fingindo interesse em seus pratos, cúmplices passivos daquela cena degradante. Leonardo levantou-se, caminhando lentamente até ela. O cheiro de seu perfume caro era sufocante. Ele a mediu de cima a baixo, parando o olhar em sua barriga evidente. Gente como você não deveria trabalhar. Fique em casa, tenha seu filho e não atrapalhe a vida de quem realmente importa. A maldade em suas palavras era palpável. O riso de seus amigos ficou mais alto. Isabela engoliu em seco, a dor da humilhação mais forte que o cheiro da comida estragada. Ela sentiu os olhos marejarem, mas se recusou a chorar na frente dele. Leonardo agarrou o braço dela. O aperto era forte, uma demonstração de poder. Agora pegue um pano, ajoelhe-se e limpe a sujeira do meu sapato. O rosto de Isabela ficou branco, mas uma chama de fúria silenciosa acendeu em seu olhar sereno. Como ele tinha a coragem de fazer aquilo, justo ali, naquele lugar? Essa história de vingança está apenas começando. Para não perder a virada de jogo espetacular que vai acontecer, inscreva-se agora e ative o sininho para ser o primeiro a saber. O cheiro forte do queijo parmesão misturado ao vinho branco do risoto no chão atingiu Isabela como um raio, transportando-a para outro tempo, outro lugar. A humilhação presente se dissolveu por um segundo, dando lugar a uma memória agridoce que era o alicerce de sua vida. A mente dela não voltou no tempo. Ela foi arrancada para lá. O segredo, minha filha, não está na receita. Está aqui. Arthur, seu pai, tocou o próprio peito com a mão suja de farinha e sorriu. A cozinha pequena e barulhenta do cantina do Arthur era o paraíso de Isabela. Ela, com seus 10 anos, subia em um banquinho para alcançar a bancada, enquanto o pai lhe ensinava a sovar a massa do pão. O restaurante era simples, mas vivia cheio. As pessoas não vinham apenas pela comida, vinham pelo abraço que cada prato parecia dar. Comida sem alma é só comida, ele dizia, piscando para ela. Aquela cozinha cheirava a alho, a manjericão fresco e, acima de tudo, a felicidade. Era a promessa de um futuro que eles construiriam juntos, lado a lado. Tio, o cheiro de hospital substituiu o de manjericão. Aos 18 anos, Isabela viu o sorriso do pai desaparecer, consumido por uma doença implacável e por dívidas que cresciam como erva daninha. O cantina do Arthur foi vendido a preço de banana para um conglomerado de investimentos impiedoso, o mesmo que, anos depois, patrocinaria o Lavute. A última vez que viu o pai, ele segurou sua mão, os olhos fundos de arrependimento. Me perdoe, Isa, eu perdi nosso sonho. Ele se foi dias depois, deixando-a com um vazio no peito e uma promessa silenciosa de que, um dia, ela recuperaria o que era deles. Aquele conglomerado não tinha apenas comprado um imóvel, tinha roubado a alma de sua família. Anos se passaram. Isabela trabalhou incansavelmente juntando cada centavo. Grávida e sozinha, mas movida por uma determinação de ferro, ela descobriu uma oportunidade de ouro. O Lavute, o restaurante que ocupava o exato mesmo endereço da cantina de seu pai, estava à venda. Usando a pequena herança e todas as suas economias, ela o comprou através de um advogado, mantendo sua identidade em sigilo absoluto. Sua ideia era trabalhar ali de baixo, como garçonete, para entender a equipe,
os clientes e os problemas antes de se revelar como a nova dona. Era um plano para honrar Arthur, para sentir o pulso do lugar antes de devolver a alma que lhe fora roubada. Você é surda? O grito de Leonardo a trouxe de volta, rasgando a névoa da memória. O cheiro de parmesão agora era azedo, o cheiro da profanação. Ela estava de pé, no mesmo lugar onde seu pai sonhou, sendo humilhada pelo filho do homem que o destruiu. A dor no braço, onde ele a segurava, era real. A dor em sua alma era 1000 vezes pior. Mas algo mudou. Não era mais apenas humilhação. Era fúria. Uma fúria fria e calculista. Ela olhou para a mão dele em seu braço, depois para os olhos arrogantes dele. Um sorriso quase imperceptível brotou no canto de seus lábios. Ele não fazia ideia do erro que acabara de cometer. Nos dias que se seguiram, a humilhação pública sofrida por Isabela tornou-se uma armadura invisível. A dor havia se transformado em um propósito gelado. Ela não estava mais ali apenas para observar. Estava em uma missão para resgatar a alma do restaurante de seu pai. Seu primeiro passo era sutil, um teste. Ela queria reintroduzir um pequeno detalhe do Cantina do Arthur. O pão caseiro servido como cortesia, cuja receita era o primeiro segredo que o pai lhe ensinara. Era mais do que pão. Era um símbolo de hospitalidade, de acolhimento. Numa manhã tranquila, antes da abertura, ela preparou uma pequena fornada. O aroma nostálgico de alecrim e alho assado preencheu a cozinha, fazendo com que alguns dos ajudantes mais antigos parassem, com um olhar distante e saudoso. Miguel, o sous-chefe que trabalhara com seu pai, aproximou-se, cheirou o ar e seus olhos se encheram de uma emoção contida. Esse cheiro. Faz anos que não sinto esse cheiro. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Isabela ofereceu-lhe um pedaço. Ele provou e fechou os olhos. É o pão do Arthur. Era um momento de conexão, uma pequena vitória. Ela sentiu uma onda de esperança. Talvez fosse mais fácil do que imaginava. Com a bandeja de pães quentinhos em mãos, ela se dirigiu ao salão, planejando colocá-los nas mesas antes dos primeiros clientes chegarem. Mas sua tentativa foi barrada na porta da cozinha. O gerente, um homem chamado Afonso, cuja lealdade era a Leonardo e não ao estabelecimento, a interceptou. "O que você pensa que está fazendo?" Ele perguntou, o tom ríspido. "É só um pão de cortesia, uma receita antiga do lugar", explicou Isabela com calma. Afonso riu, um som seco e sem humor. "Antiga e esquecida. Nós servimos grissines importados. É o padrão do Sr. Leonardo. Ele detesta essas simplicidades. Isso aqui não é uma padaria de bairro." Ele pegou a bandeja da mão dela com rispidez. "Não quero ver isso de novo. Entendeu? Faça seu trabalho de garçonete e nada mais." Ele se virou e jogou os pães no lixo, bem na frente dela. Cada pão que caía no saco preto era um pedaço do legado de seu pai sendo descartado como lixo. Isabela ficou parada, as mãos vazias. O cheiro de alecrim agora misturado ao cheiro azedo do lixo. A esperança se transformou em frustração. Ela não queria apenas justiça, ela queria restaurar a dignidade daquele lugar. Mas o fantasma de Leonardo estava em toda parte, envenenando cada canto com sua arrogância e mau gosto. O obstáculo não era apenas um cliente mimado, era um sistema inteiro construído para servi-lo. A semana se arrastou, com Isabela desempenhando seu papel de garçonete obediente, observando e anotando mentalmente cada falha, cada desrespeito aos funcionários, cada prato mal executado que saía da cozinha sob a pressão de cortar custos. Então, na noite de sexta-feira, o obstáculo se materializou em sua forma mais pura. Leonardo chegou com um grupo maior de amigos e um ar de quem era o dono do mundo. Ele estalou os dedos para chamar Isabela, um gesto que fez o sangue dela ferver. Mesa para 8. E rápido. Não temos a noite toda. Ele a tratava não como uma pessoa, mas como uma ferramenta. Isabela os conduziu à melhor mesa do restaurante, mantendo um sorriso profissional no rosto. O jantar foi um desfile de exigências e grosserias. Pratos foram enviados de volta por motivos triviais, vinhos foram desprezados, e o tom de voz de Leonardo era sempre alto, sempre depreciativo. O clímax da noite veio com a conta.
Leonardo a examinou com um desprezo teatral. O que é isso? Ele perguntou, apontando para um item. É a taxa de serviço, senhor, respondeu Isabela, a voz firme. Taxa de serviço? Ele riu, e seus amigos o acompanharam. Que serviço? O serviço de uma garçonete lenta que mal consegue andar? Eu não vou pagar por isso. Tire da conta. Senhor, a taxa é padrão do restaurante. Ela tentou argumentar. Você está me questionando? Ele a cortou, a voz subindo de tom e atraindo a atenção de mesas próximas. Chame seu gerente. Agora. Afonso apareceu em segundos, o suor brilhando em sua testa. Algum problema, Sr. Leonardo? Essa funcionária. Leonardo cuspiu a palavra. Está se recusando a remover a taxa de serviço da minha conta, depois de nos proporcionar a pior experiência possível. Afonso nem olhou para Isabela. Sua submissão era total. Claro, senhor. Peço 1000 desculpas. Vou resolver isso imediatamente. Ele pegou a conta e se virou para Isabela, o rosto transformado em uma máscara de fúria contida. Para a minha sala. Agora. A portas fechadas, a fúria explodiu. Você ficou louca? Questionar o senhor. Leonardo, você sabe quem ele é? Ele pode fechar este lugar com um telefonema. Ele estava sendo abusivo com a equipe e a comida estava dentro dos padrões. Defendeu-se Isabela. Não me importa. Seu trabalho é sorrir e dizer, sim, senhor. Por sua causa, quase perdemos nosso maior patrocinador. Afonso abriu uma gaveta e tirou um formulário. Esta é uma advertência formal. Mais um erro, um único erro, e você está na rua. Grávida ou não. Ele jogou o papel na mesa. Isabela o pegou, a humilhação da assinatura sendo uma pequena derrota dolorosa. Ela saiu da sala e viu Leonardo passando por ela no corredor. Ele parou, sorriu com malícia e sussurrou. Viu? No final, você sempre volta para o seu lugar. A derrota era pequena, mas o gosto era amargo como fel. Naquela noite, Isabela chegou em seu pequeno apartamento e desabou no sofá. O peso daquelas palavras, da advertência, daquele sorriso vitorioso, a esmagou. A solidão do apartamento parecia amplificar suas dúvidas. Ela olhou para a barriga, a mão tremendo um pouco ao tocá-la. O que ela estava fazendo? Brincando de justiceira enquanto colocava em risco o sustento de seu filho. A imagem de seu pai, feliz na cozinha, parecia agora uma memória distante, quase de outra vida. Talvez Leonardo estivesse certo. Talvez ela fosse apenas uma garçonete. Uma sonhadora que se meteu em um jogo grande demais. A dúvida, como um veneno, começou a se espalhar. Talvez eu mereça isso. Um pensamento sombrio sussurrou em sua mente. Talvez eu não seja forte como meu pai. Ele perdeu tudo. Quem sou eu para achar que posso vencer? O medo a envolveu. E se ela falhasse? E se, ao se revelar, fosse ridicularizada? E se perdesse o restaurante, o último elo com seu pai, por pura arrogância? A ideia de simplesmente vender o lugar, pegar o dinheiro e desaparecer para criar seu filho em paz, tornou-se tentadora. Seria mais fácil, mais seguro. Ela se levantou e foi até uma pequena caixa de madeira onde guardava suas poucas preciosidades. Lá dentro estava o primeiro cardápio do Cantina do Arthur, escrito à mão por ele. As letras caprichadas, os nomes dos pratos que ela conhecia de cor. E no final, uma pequena frase que ele sempre dizia. Para os covardes, o medo é uma prisão. Para os corajosos, é um combustível. Ela traçou as palavras com o dedo. A lembrança da voz dele, firme e cheia de paixão, ecoou em sua mente. Ela não estava lutando apenas por um prédio ou por um negócio. Estava lutando pela alma de seu pai, pela dignidade de sua família e pelo futuro de seu filho. Desistir não era uma opção. Vender seria deixar Leonardo vencer. Seria deixar o legado de Arthur ser apagado para sempre. A dúvida se dissipou, substituída por uma clareza cortante. O medo não desapareceu, mas agora ele tinha um propósito. Ela fechou a caixa, o coração batendo forte e decidido. Ela não ia desistir, ela ia lutar. E ela ia usar cada humilhação, cada insulto, como degraus. O jogo estava longe de acabar. Na verdade, estava apenas começando.
A oportunidade para a humilhação final de Leonardo veio disfarçada de um evento de prestígio. O Lavut estava sediando uma noite de degustação para um grupo seleto de influenciadores digitais e críticos de gastronomia. Era a chance de Leonardo se exibir, de solidificar a imagem do restaurante como um playground para a elite. Para Isabela, era um campo minado. A pressão era imensa. O salão brilhava, cada taça e talher polido à perfeição. Os funcionários moviam-se com uma tensão nervosa, sob o olhar atento e crítico de Afonso. Isabela, com seu uniforme impecável escondendo a advertência em seu armário, sentia os olhares de Leonardo sobre ela. Ele não a esquecera. Estava esperando o momento certo. A primeira ofensa foi sutil, mas calculada. Isabela estava servindo uma rodada de espumante para a mesa principal, onde Leonardo presidia como um rei em sua corte. Enquanto ela se inclinava para servir um dos convidados, Leonardo esticou a perna disfarçadamente. Isabela tropeçou. Por um milagre de equilíbrio, ela conseguiu não cair. Mas algumas gotas de espumante respingaram na manga do paletó de um dos influenciadores. Um silêncio constrangedor se instalou na mesa. "Meu Deus, me desculpe", disse Isabela, pegando um guardanapo de linho para ajudar. O influenciador, sem graça, disse que não era nada, mas Leonardo não deixou passar. "Não se desculpe com ele, peça desculpas a mim por contratar uma incompetente", disse ele em voz alta o suficiente para que as mesas ao redor ouvissem. É inacreditável, em uma noite como esta. Ele olhou para Isabela com puro desprezo. "Saia daqui. Mande alguém que saiba andar e servir uma bebida ao mesmo tempo." Isabela sentiu o rosto queimar. Ela se afastou da mesa, a cabeça erguida, tentando manter a dignidade enquanto sentia os olhos de todos cravados em suas costas. A plateia assistia, passiva. Alguns com pena, outros com um leve divertimento. Ninguém interveio. A humilhação era um espetáculo particular, e ela era a única atriz sob os holofotes. O ataque, no entanto, estava apenas começando. Leonardo não estava satisfeito. Ele queria mais. Queria que a humilhação fosse coletiva. Ele se levantou e começou a circular pelo salão, conversando com os convidados. Sua voz, sempre um pouco alta demais, carregava farpas direcionadas a Isabela. "A equipe hoje está um pouco sobrecarregada", ele dizia a um grupo, olhando diretamente para ela. "Temos uma funcionária em um estado delicado. Vocês sabem como é, os hormônios afetam o equilíbrio." Risadinhas se espalharam. A zombaria, antes restrita à sua mesa, agora se tornava um murmúrio geral. Ele se aproximou de outro grupo, onde estava um crítico de renome. "Espero que a lentidão do serviço não afete sua avaliação", comentou com uma falsa preocupação. "Estamos com uma pequena crise de pessoal. Uma de nossas garçonetes parece pensar que está em uma caminhada no parque, não em um restaurante de alta gastronomia." A cada comentário, a humilhação se intensificava. Isabela, enquanto tentava continuar seu trabalho, ouvia os fragmentos, sentia os olhares e os sorrisos maliciosos. Ela não era mais uma garçonete. Era o alvo, o entretenimento da noite. A plateia, antes passiva, começava a se envolver. Alguns convidados, querendo agradar Leonardo, começaram a participar do jogo. "Ei, garçonete!" um deles chamou, estalando os dedos. "Meu copo está vazio há 5 minutos. O bebê aí dentro te deixou cansada?" O grupo dele riu abertamente. A humilhação se tornara um esporte. Isabela respirou fundo, o ar parecendo pesado e rarefeito. Ela se sentia encurralada, exposta sob as luzes brilhantes do salão que um dia fora o sonho de seu pai. O instinto de Isabela era recuar, desaparecer na cozinha e esperar a noite acabar. Mas a imagem de seu pai, a lembrança de sua promessa, a impediu. Ela não podia deixar aquilo acontecer. Não sem lutar. Era um respiro crítico, uma tentativa de retomar o controle, por menor que fosse. Ela viu Leonardo se aproximar da mesa de um casal que parecia visivelmente desconfortável com a situação. Ele estava prestes a fazer mais uma de suas piadas. Foi quando Isabela agiu. Com a bandeja firme em uma mão, ela se aproximou da mesa com uma garrafa de água. "Com licença, senhor", disse ela, a voz clara e firme, interrompendo Leonardo no meio da frase.
Ela ignorou-o completamente e se dirigiu ao casal. Notei que suas taças estão vazias. Gostariam de mais água ou talvez outra bebida? O casal, surpreso e grato pela interrupção, sorriu para ela. Água seria ótimo, obrigado, disse a mulher. Por 30 segundos funcionou. O foco da atenção mudou. Leonardo ficou parado, pego de surpresa pela audácia dela. O poder dele, por um instante, pareceu vacilar. Ele não era mais o centro do universo. A plateia silenciou, observando a pequena rebelião. Isabela serviu a água com uma calma impecável, um ato simples que era uma declaração de desafio. Parecia que ela ia vencer aquela pequena batalha, mas a reação de Leonardo foi rápida e brutal. Ele não podia tolerar ser desafiado. Vejo que além de desastrada, você também é intrometida. Ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora. Ele se virou para o casal. Não se preocupem com ela. É seu último dia. Eu mesmo vou garantir isso. A ameaça pública pairou no ar. O sorriso do casal desapareceu. O breve momento de coragem de Isabela foi esmagado. A mensagem era clara. Qualquer um que a apoiasse se tornaria um alvo também. A plateia entendeu o recado. Os olhares de pena voltaram, agora misturados com um medo sutil. Ela estava sozinha novamente. E a derrota, depois daquela pequena esperança, foi ainda mais esmagadora. A noite estava chegando ao fim. Os convidados começavam a se despedir, e uma falsa normalidade se instalava. Isabela, exausta, estava recolhendo os últimos pratos de uma mesa vazia. Foi quando Leonardo decidiu desferir o golpe final. Ele se aproximou dela. Não havia mais ninguém por perto para impressionar. Era pessoal. Sabe, eu descobri uma coisa interessante sobre você. Ele começou, o tom falsamente amigável. Descobri que seu pai era um cozinheiro, um tal de Arthur. Tinha uma cantina falida neste mesmo lugar. O coração de Isabela parou. Como ele sabia? Ele era um fracassado, não era? Perdeu tudo. E agora você está aqui, grávida, servindo mesas no lugar que ele não conseguiu manter. É quase poético. Cada palavra era um veneno cuidadosamente destilado. Ele não estava mais atacando a garçonete. Estava profanando a memória de seu pai. Ele deve estar se revirando no túmulo, vendo a filha dele, tão patética quanto ele, limpando as migalhas da minha mesa. Isabela ficou paralisada, a bandeja tremendo em suas mãos. A dor era tão intensa que era física. Era um ataque à sua identidade, à sua história, ao seu amor mais profundo. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Não havia resposta para aquilo. A crueldade era absoluta. Leonardo sorriu, saboreando sua vitória. Ele pegou uma taça de vinho tinto que restara na mesa. Isto, disse ele, é para os fracassados. E com um movimento lento e deliberado, ele virou a taça sobre a cabeça dela. O vinho gelado escorreu por seu cabelo, seu rosto, manchando seu uniforme de um vermelho escuro, como sangue. Ele colocou a taça vazia de volta na mesa com um clique suave. A plateia restante, os poucos que viram a cena, congelaram. Alguns desviaram o olhar, horrorizados, mas ninguém fez nada. Leonardo a olhou, coberta de vinho, humilhada, derrotada. Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido as palavras que selaram sua queda. Seu lugar é aqui. Ele se afastou, deixando-a sozinha no meio do salão, tremendo, o cheiro de vinho e derrota preenchendo o ar. Isabela não se lembra de como chegou ao vestiário dos funcionários. O caminho do salão principal até a pequena sala nos fundos foi um borrão de rostos desfocados e murmúrios abafados. Ela se trancou no cubículo do banheiro, a única porta com uma fechadura funcional, e finalmente se permitiu desabar. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo agora corriam livremente, misturando-se ao vinho tinto que ainda pingava de seu cabelo e manchava seu rosto. O cheiro adocicado e enjoativo era o perfume de sua derrota. Sentada no chão frio, com as costas contra a porta, ela se sentia completamente quebrada. Cada insulto, cada risada, cada olhar de pena ou desprezo daquela noite repassava em sua mente em um loop torturante. Mas a dor mais profunda vinha das últimas palavras de Leonardo. Seu pai era um fracassado.
tão patética quanto ele. Aquelas palavras não apenas a feriram, elas profanaram o santuário de suas memórias mais preciosas. A dúvida que ela sentira antes voltou com uma força avassaladora. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela estivesse apenas repetindo os erros do pai. Talvez sua tentativa de lutar fosse apenas uma fantasia infantil. Uma arrogância que só a levaria a mais dor e humilhação. A ideia de desistir voltou, mais forte e mais sedutora do que nunca. Ela podia ligar para seu advogado na manhã seguinte, colocar o restaurante à venda, pegar o dinheiro e desaparecer. Criar seu filho longe de tudo aquilo, em um lugar onde ninguém conhecia seu nome ou a história de seu pai. Um lugar onde ela pudesse ser anônima, segura. Ela quase se convenceu. O alívio da rendição parecia um bálsamo para sua alma ferida. Ela pegou o celular, o polegar pairando sobre o contato do advogado. Era só um toque. Um toque para acabar com tudo aquilo. Mas, ao olhar para a tela do celular, seu reflexo embaçado a encarou. Um rosto manchado de vinho e lágrimas. E então, seu olhar desceu para a mão que segurava o aparelho. Em seu pulso, havia uma pulseira fina de prata, quase imperceptível. Uma pulseira que seu pai lhe dera em seu aniversário de 15 anos, com um único e minúsculo pingente em forma de pão. Para você nunca esquecer de onde viemos, ele dissera, e do que somos feitos. Ela tocou o pequeno pingente. A textura fria do metal a ancorou no presente, afastando as vozes cruéis em sua cabeça. Ela não era feita de fracasso. Ela era feita de farinha, de fermento, de amor e de resiliência. Ela era filha de Arthur. Desistir seria a verdadeira traição. Naquele momento, a tristeza se transformou em algo diferente. Uma raiva fria, límpida e poderosa. Não a raiva cega que leva a atos impensados, mas a raiva focada que move montanhas. Ela não ia fugir. Ela não ia se esconder. Ela ia destruir Leonardo. Ela secou as lágrimas com as costas da mão, um gesto firme e decidido. O choro havia acabado. Ela se levantou, o corpo ainda dolorido, mas a mente afiada como uma navalha. Ela não ligou para o advogado para vender. Ela rolou a lista de contatos até encontrar um número que não discava há anos. O número de um jornalista investigativo que seu pai uma vez ajudou. Um homem que devia um favor à sua família. Ela apertou o botão de discar. Enquanto o telefone chamava, Isabela começou a conectar os pontos. A arrogância de Leonardo, o controle absoluto que ele tinha sobre o gerente Afonso, a obsessão em cortar custos mesmo em um restaurante de luxo, não era apenas maldade. Era um padrão. Havia algo mais ali. Algo podre sob a superfície dourada do Lavut. O jornalista atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta. Alô? Marcos, é a Isabela, filha do Arthur. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isa, meu Deus, faz muito tempo. Está tudo bem? Não, não está. E eu preciso da sua ajuda, disse ela, a voz sem nenhum traço de hesitação. Preciso de tudo o que você puder encontrar sobre Leonardo Monteiro e as finanças do Lavut. A menção do nome pareceu despertar Marcos completamente. Leonardo, o filho de Otávio Monteiro? O que está acontecendo, Isa? Estou trabalhando lá e acho que tem algo muito errado. Fraude, talvez. Desvio. Não sei ao certo. Ela fez uma pausa, a próxima peça do quebra-cabeça se encaixando. E eu preciso de um aliado lá dentro, alguém que conhecia meu pai, alguém que odeie o que fizeram com o lugar tanto quanto eu. Sua mente correu pela lista de funcionários e parou em um nome. Miguel, o sous-chefe. O homem que reconheceu o cheiro do pão de seu pai, cujos olhos se encheram de emoção ao prová-lo. Ele estava lá desde o início. Ele vira a transformação, a decadência. Ele era leal à memória de Arthur, não ao regime de Leonardo. Obrigada, Marcos. Me ligue assim que tiver qualquer coisa. Ela desligou antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Sua decisão estava tomada. Seu primeiro passo claro e definido. Ela não estava mais sozinha, lutando contra as sombras. Agora, ela tinha um alvo. E estava prestes a recrutar seu primeiro soldado. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao restaurante antes de todo mundo.
Não havia vestígios da festa da noite anterior. A equipe de limpeza já havia apagado as provas físicas. Mas a atmosfera estava pesada, carregada de não ditos. Ela foi direto para a cozinha, onde encontrou Miguel, o sous-chefe, afiando suas facas com uma concentração feroz. O som rítmico do aço contra a pedra era o único ruído no silêncio da manhã. Ele não ergueu os olhos quando ela se aproximou. "Eu vi o que ele fez ontem à noite", disse Miguel, a voz baixa e áspera. "Todo mundo viu." "E ninguém fez nada", completou Isabela, sem acusação, apenas constatando um fato. Miguel finalmente parou e olhou para ela. Seus olhos, geralmente cansados, queimavam com uma raiva antiga. Fazer o quê? Perder o emprego? Afonso demitiria qualquer um que tossisse na direção errada de Leonardo. "Afonso não é o dono", disse Isabela, a voz firme. Ela se aproximou mais, baixando o tom. "Eu sou." Os olhos de Miguel se arregalaram. A incredulidade tomou conta de seu rosto, seguida por um lampejo de compreensão. Ele olhou para ela, realmente olhando pela primeira vez, e viu a determinação de aço por trás da fachada de garçonete. Ele se lembrou do pão, do cheiro, do sabor. Ele se lembrou de Arthur. "Você é a filha do Arthur." Ele sussurrou, a afirmação saindo como uma revelação. Isabela assentiu. "E eu não vou deixar que o filho do homem que destruiu meu pai faça o mesmo com o legado dele. Mas não posso fazer isso sozinha. Eu preciso de você, Miguel. Você era o braço direito dele. Você conhece este lugar melhor do que ninguém." Um longo silêncio se estendeu entre eles. Miguel olhou para suas facas, depois para as paredes da cozinha que o viram envelhecer. Ele estava cansado de servir à ganância, de ver a qualidade ser sacrificada no altar do lucro. A chegada de Isabela era a faísca que ele esperava sem saber. "Seu pai foi o melhor homem que eu já conheci", disse ele finalmente, a voz embargada. "Ele me deu uma chance quando ninguém mais daria. O que eles fizeram com este lugar é um pecado." Ele ergueu os olhos para ela, a decisão tomada. "Eles vão pagar por isso. Eu vou te ajudar. Vamos destruí-lo." A promessa pairou no ar, sólida e irrefutável. A aliança estava selada. A primeira revelação não veio do jornalista, mas de Miguel. Naquela mesma tarde, depois que o movimento do almoço diminuiu, ele a chamou para o depósito. "Você perguntou por que Leonardo está tão obcecado em cortar custos", disse ele, apontando para caixas de produtos. "É porque ele não está cortando. Ele está desviando." Miguel abriu uma caixa rotulada como azeite de trufa italiano. Dentro havia garrafas de um azeite comum, barato, com rótulos falsificados. "Afonso faz os pedidos dos produtos premium, os mais caros. A empresa de Leonardo fatura o valor cheio, mas entrega produtos de quinta categoria. A diferença vai direto para o bolso deles." Ele abriu outra caixa. "Filé mignon? Estamos servindo assim tingido com corante para parecer mais vermelho. O salmão selvagem é salmão de cativeiro. É tudo uma farsa." Isabela sentiu um nó no estômago. Não era apenas ganância, era um engano sistemático que traía cada cliente que entrava por aquela porta. Era a antítese de tudo o que seu pai acreditava. A raiva que ela sentia antes agora tinha um nome: fraude. "Eles fazem isso há quanto tempo?" perguntou ela. "Desde que Afonso assumiu a gerência, logo após a empresa de Monteiro se tornar patrocinadora. Anos. A extensão da traição era avassaladora. Cada elogio que o restaurante recebera era baseado em uma mentira. Cada prato era um insulto à arte da culinária. Isso explica por que ele surtou com o meu pão", disse Isabela, as peças se encaixando. Não era sobre simplicidade, era sobre controle. Qualquer coisa que não viesse do esquema deles era uma ameaça. O medo que ela sentira havia sido completamente substituído por uma fúria gelada. Não se tratava mais de vingança pessoal. Tratava-se de expor a podridão que havia consumido o sonho de seu pai. Um plano começou a se formar em sua mente, ousado e perigoso. "Precisamos de provas", disse ela. "Provas irrefutáveis." A busca pela prova decisiva começou naquela noite. Enquanto a equipe de limpeza trabalhava no salão, Isabela e Miguel se trancaram no escritório de Afonso. A sala era um santuário para o ego do gerente,
com fotos dele ao lado de celebridades e garrafas de vinho caras. Ele tem 2 livros contábeis, explicou Miguel em um sussurro. Um para os auditores e o outro, o real. Eles procuraram por toda parte, em gavetas, armários, atrás de quadros. Nada. O tempo estava se esgotando. Logo, os seguranças noturnos começariam sua ronda. Pense, Miguel, onde um homem como Afonso esconderia seu segredo mais sujo? Perguntou Isabela, a frustração crescendo. Miguel parou, olhando para a estante de vinhos. Ele se aproximou e começou a tocar nas garrafas. Afonso é um homem de hábitos. Toda sexta-feira, ele abre uma garrafa deste aqui, um Chateau Margaux, mas ele nunca serve a ninguém. Ele pegou a garrafa. Era mais pesada do que deveria ser. Com cuidado, ele a girou e a base se soltou, revelando um fundo falso. Dentro, enrolado firmemente, estava um pendrive. O momento de eureka foi elétrico. Eles conectaram o dispositivo ao computador de Afonso. Estava tudo lá. Planilhas detalhadas comparando os custos reais e os faturados. E-mails trocados entre Afonso e um contato na empresa de Leonardo, discutindo as entregas e os pagamentos. Era a arma do crime. Eles copiaram tudo para um segundo pendrive e para a nuvem. Agora, precisavam decidir como e quando usar. Não podemos simplesmente entregar isso à polícia, disse Isabela. Eles são ricos, poderosos. Vão abafar o caso. A humilhação tem que ser pública, assim como a minha foi. Miguel concordou. Leonardo está planejando um grande anúncio na próxima semana. Um jantar para investidores para celebrar a expansão da marca. É perfeito, disse Isabela, um sorriso frio nos lábios. Ele vai construir o próprio palco para a sua queda. Nós vamos preparar a armadilha. O plano estava traçado, mas a semana que antecedeu o jantar dos investidores foi um teste de nervos. Cada dia era um risco. Isabela tinha que continuar seu papel de garçonete submissa, servindo o homem que ela planejava destruir, sorrindo enquanto seu estômago se revirava. Leonardo, sentindo-se vitorioso após a humilhação pública, estava mais arrogante do que nunca. Ele a ignorava na maior parte do tempo, o que era uma bênção. Mas quando seus olhos se cruzavam, havia um brilho de triunfo cruel que testava o autocontrole de Isabela ao limite. O quase desastre aconteceu 2 dias antes do evento. Marcos, o jornalista, ligou para Isabela com uma informação preocupante. Cuidado, Isa. Ouvi um boato de que Leonardo está desconfiado. Ele mencionou para um de seus sócios que Afonso anda nervoso e que a garçonete grávida está quieta demais. Ele acha que vocês estão tramando algo. O coração de Isabela gelou. A tensão no restaurante tornou-se quase insuportável. Afonso parecia um animal enjaulado, olhando por cima do ombro a cada 5 minutos. Ele quase pegou Miguel fotografando uma nota fiscal fraudulenta na cozinha. Por um triz, Miguel conseguiu esconder o celular. O plano parecia prestes a ruir. Na noite anterior ao jantar, o golpe final quase veio. Leonardo fez uma visita surpresa ao escritório de Afonso. Isabela e Miguel, que estavam revisando os últimos detalhes do plano no depósito, viram-no entrar pelo sistema de câmeras que haviam hackeado. Eles assistiram, impotentes, enquanto Leonardo falava com Afonso, gesticulando, parecendo desconfiado. Ele apontou para a estante de vinhos. Ele sabe, sussurrou Miguel, pálido. Mas em vez de verificar a garrafa, Leonardo pegou outra, uma diferente, e a abriu. Era apenas uma demonstração de poder, uma forma de manter Afonso na linha. Eles respiraram aliviados, mas o aviso estava dado. Eles estavam no fio da navalha. Na manhã do evento, Isabela encontrou Miguel na cozinha. A adrenalina era palpável. Está tudo pronto? Ela perguntou. Miguel assentiu, entregando-lhe um pequeno microfone e um ponto eletrônico. Marcos estará na plateia como um convidado. Ele vai gravar tudo. Os telões do salão estão sincronizados com este notebook, disse ele, batendo em um laptop escondido sob o balcão. Quando você der o sinal, o show começa. Isabela prendeu o microfone em seu uniforme. Era agora ou nunca. Se você também acredita que a justiça tarda, mas não falha, deixe uma curtida para apoiar Isabela. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
A tarde que antecedeu o jantar dos investidores foi uma sinfonia silenciosa de preparação. Enquanto o salão principal era meticulosamente decorado com arranjos de flores e iluminação ambiente, nos bastidores, Isabela e Miguel montavam as peças finais de sua armadilha. A cozinha, normalmente um lugar de caos e barulho, tornou-se o quartel-general da operação. Miguel, com a desculpa de estar preparando um menu especial para o evento, reuniu os cozinheiros mais antigos e leais, aqueles que também haviam trabalhado para Arthur. Ele não revelou o plano inteiro, apenas o suficiente para garantir a cooperação deles. Lembrem-se do padrão de qualidade do Arthur? Ele perguntou, a voz baixa e séria. Hoje à noite vamos mostrar a esses investidores o que é comida de verdade, não a porcaria que Afonso nos força a servir. Ele mostrou a eles os ingredientes reais que ele havia comprado com seu próprio dinheiro e escondido, o verdadeiro azeite de trufa, o filé mignon de primeira, o salmão selvagem. Quando eu der o sinal, estes pratos serão servidos na mesa principal. É a nossa chance de mostrar do que esta cozinha é capaz. Os olhos dos cozinheiros brilharam com um respeito e uma empolgação que não sentiam há anos. Era mais do que seguir ordens. Era uma questão de honra profissional. Enquanto isso, Isabela estava em uma pequena sala de descanso, o notebook com as provas aberto à sua frente. Ela repassava o plano com Marcos, o jornalista, através do ponto eletrônico. A apresentação de Leonardo está programada para as 9. Ele vai usar os telões para mostrar gráficos de crescimento falsos, disse Marcos. Miguel já me deu acesso à rede. Quando você estiver no palco, eu assumo o controle dos telões a partir do meu lugar na plateia. Isabela respirou fundo, ensaiando mentalmente seu discurso. Não seria um discurso de ódio, mas uma declaração de fatos. Ela usaria as próprias palavras de Leonardo contra ele. Ela pegou o pequeno cardápio do cantina do Arthur, que guardava em seu bolso, o toque do papel antigo lhe dando força. Ela não estava apenas expondo um criminoso, estava restaurando uma herança. A preparação era uma dança complexa, cheia de riscos, onde cada segundo contava. Tudo parecia estar correndo perfeitamente, talvez perfeito demais. O último obstáculo, como sempre, veio na forma do próprio Leonardo. Uma hora antes do evento começar, ele chegou, não com a arrogância usual, mas com uma quietude predadora que era muito mais alarmante. Ele não foi para o salão, mas direto para a cozinha. O silêncio caiu instantaneamente. Os cozinheiros congelaram. Leonardo caminhou lentamente pela linha de preparação, seus olhos examinando cada estação. Ele parou na estação de Miguel, onde os ingredientes de verdade estavam dispostos. Menu especial para hoje, Miguel? Ele perguntou, o tom suave, quase amigável. Sim, senhor, para impressionar os investidores, respondeu Miguel, o coração martelando contra as costelas. Leonardo pegou uma lasca do queijo parmesão real, provou-o e sorriu. Excelente, mas não para hoje. Ele se virou para Afonso, que o seguia como uma sombra. Afonso, certifique-se de que apenas os ingredientes do nosso fornecedor oficial sejam usados. Não queremos inconsistências em nossa marca, queremos. A ordem era clara. O plano de Miguel de servir a comida de verdade havia sido frustrado. Era um golpe devastador, minando uma parte crucial da exposição. A improvisação seria necessária. Enquanto Afonso, com um alívio cruel, começava a remover os ingredientes de qualidade, Isabela, que observava tudo de longe, sentiu um calafrio. A desconfiança de Leonardo era real. Ele estava farejando a armadilha. O segundo golpe veio minutos depois. Um dos garçons mais jovens, apavorado com a tensão, procurou Afonso e confessou ter visto Miguel e Isabela agindo de forma estranha nos últimos dias. Ele mencionou o pendrive. O pânico tomou conta de Afonso. Ele correu para seu escritório, com Leonardo em seus calcanhares. Isabela e Miguel assistiram pela câmera do notebook, o coração na boca. Eles viram Afonso ir direto para a estante de vinhos, pegar a garrafa falsa e descobrir que ela estava vazia. O rosto de Afonso se desfez em puro terror. Eles pegaram. Ele gaguejou para Leonardo. Eles pegaram tudo. O plano estava arruinado, ou assim parecia. Leonardo, no entanto, riu. Um riso genuíno e arrogante. Deixe-os. Um pendrive roubado.
Sem provas físicas, sem testemunhas, é a palavra deles contra a minha. Quem você acha que os investidores vão acreditar? Em mim ou em uma garçonete grávida e um cozinheiro ressentido? Ele deu um tapinha no ombro de Afonso. Relaxe. Hoje à noite eu vou esmagá-los na frente de todos. Vai ser ainda mais divertido. Ele saiu do escritório, deixando Afonso tremendo. No depósito, Isabela olhou para Miguel. A confiança de Leonardo era sua maior fraqueza. Ele estava subestimando-os. Ele não destruiu as provas, disse Isabela. Ele as validou. Ela se levantou, ajeitando o uniforme. A hora havia chegado. Eles saíram dos bastidores e entraram no salão lotado. Não mais como presas, mas como caçadores prestes a fechar a armadilha. As luzes do salão diminuíram, e um único foco de luz iluminou o pequeno palco montado na frente. Leonardo subiu, recebido por uma salva de palmas dos investidores e convidados. Ele exalava poder e confiança, o terno caro ajustado perfeitamente, o sorriso largo e carismático. Ele era o mestre do universo, e aquele era seu momento de coroação. Boa noite a todos, ele começou, a voz ressoando pelos alto-falantes. É uma honra tê-los aqui no Lavut para celebrar não apenas um ano de sucesso sem precedentes, mas o início de uma nova era. Ele caminhou pelo palco, gesticulando para os telões atrás dele, que exibiam o logotipo do restaurante. Muitos olham para o Lavut e veem um restaurante. Eu vejo um conceito, uma marca, uma experiência de luxo que estamos prontos para expandir globalmente. Os investidores assentiam, os olhos brilhando com a promessa de lucros. Leonardo estava em seu elemento, seduzindo a plateia com uma visão de império. Foi quando ele viu Isabela, parada perto da lateral do palco, observando-o. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Ele decidiu transformar sua vitória em um espetáculo de humilhação final. Mas o sucesso de uma marca como a nossa, continuou ele, sem tirar os olhos dela, depende de cada peça da engrenagem, da mais alta à mais baixa. Depende de reconhecer a excelência e de eliminar a ineficiência. Ele fez uma pausa dramática. Tivemos alguns desafios internos recentemente. Funcionários que não compartilham da nossa visão, que tentam minar nosso progresso com acusações falsas e roubos. Murmúrios percorreram a plateia. Marcos, o jornalista, discretamente ligou a câmera de seu celular. Mas a força de uma liderança está em sua resiliência, em sua capacidade de cortar o mal pela raiz. Ele então se virou diretamente para Isabela, um gesto teatral para que todos a vissem. Na verdade, por que não trazemos uma de nossas funcionárias aqui? Isabela, por favor, junte-se a mim. O foco de luz se moveu e a encontrou. O salão inteiro se virou para olhá-la. Era um convite que ela não podia recusar. Com o coração batendo forte, mas o rosto sereno, ela caminhou em direção ao palco. Esta funcionária, disse Leonardo, o microfone captando cada gota de seu veneno. Acredita que temos algo a esconder. Ela, junto com um cozinheiro, fez acusações muito sérias. Ele riu e a plateia riu com ele. Então, Isabela, o palco é seu. Diga a todos, o que nós fizemos de tão terrível? Ele entregou-lhe o microfone, a arrogância brilhando em seus olhos. Era a armadilha dele. Ele acreditava que ela gaguejaria, que seria intimidada pela plateia, que suas acusações soariam patéticas e desesperadas. Ele se recostou, cruzando os braços, pronto para assistir à sua destruição. A única coisa que vocês fizeram, ele concluiu com um sorriso de escárnio, foi me dar a oportunidade de provar o quão baixo vocês podem ir. Isabela pegou o microfone. Sua mão estava firme. Ela olhou para a plateia, para os rostos curiosos e céticos, e depois para Leonardo. Ele está certo, disse ela, a voz clara e calma surpreendendo a todos. Eu fiz acusações, e eu tenho como prová-las. Leonardo riu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Marcos agora, ela sussurrou, um comando que apenas o ponto em seu ouvido captou. No mesmo instante, o logotipo do Lavut nos telões atrás dela desapareceu, substituído pela imagem espelhada do notebook de Afonso. Na tela, uma planilha se abriu. De um lado, uma coluna intitulada Custo Faturado. Do outro, Custo Real.
A diferença em vermelho era gritante. Um silêncio chocado caiu sobre o salão. Isto, disse Isabela apontando para o telão, é a contabilidade real do Lavut. Mostra como a empresa do Sr. Leonardo superfatura sistematicamente cada ingrediente que este restaurante compra. O azeite de trufa que vocês pensam que estão consumindo é óleo de soja, o filé mignon, carne de segunda. A expressão de Leonardo vacilou. A cor começou a drenar de seu rosto. Isso é uma farsa! Ele gritou, tentando pegar o microfone de volta. Esses documentos são falsificados. É uma montagem ridícula. Isabela se afastou, protegendo o microfone. Falsificados? Então talvez o gerente do restaurante, o Sr. Afonso, possa esclarecer. Ela olhou para Afonso, que estava perto do palco, pálido como um fantasma. Sr. Afonso, o senhor poderia confirmar que esses e-mails também são falsificados? Na tela, a planilha deu lugar a uma troca de e-mails. E-mails de Afonso para um contato na empresa de Leonardo, detalhando os desvios, reclamando de um lote de peixe estragado que foram forçados a servir e discutindo a divisão dos lucros ilícitos. O nome do remetente e do destinatário estava claro para todos verem. Afonso tentou recuar, desaparecer na multidão, mas todos os olhos estavam sobre ele. Leonardo estava lívido, a máscara de carisma completamente despedaçada, revelando o pânico por baixo. É mentira. É tudo uma conspiração de funcionários invejosos. Ele berrou, a voz esganiçada. Mas a maré já havia virado. A dúvida se instalara nos rostos dos investidores. Uma conspiração? A voz de Isabela cortou o barulho. Então talvez os próprios chefes que são forçados a cozinhar com esses ingredientes de lixo possam nos dizer a verdade. Como se fosse ensaiado, Miguel emergiu da cozinha, seguido por toda a equipe de cozinheiros, cada um segurando um prato. Em um prato, o falso filé mignon, cinza e sem vida. No outro, o verdadeiro, vermelho e vibrante. Eles caminharam em silêncio e colocaram os pratos em uma mesa na frente do palco, uma exposição crua e inegável da fraude. Leonardo olhava de Isabela para os telões, para os cozinheiros, o suor brotando em sua testa. O mundo que ele construiu sobre mentiras estava desmoronando, ao vivo, na frente de todos que ele queria impressionar. Ele estava encurralado. O silêncio no salão era uma força física, densa e pesada. A única coisa que se ouvia era a respiração ofegante de Leonardo no microfone que ele ainda segurava. A imagem dos dois pratos, o falso e o verdadeiro, lado a lado no telão, era uma condenação silenciosa e brutal. Então o silêncio se quebrou. Não com uma explosão, mas com um murmúrio. Um único investidor na primeira fila, um homem mais velho e respeitado, balançou a cabeça lentamente, um gesto de puro desgosto. Foi o primeiro dominó a cair. O murmúrio se espalhou como um incêndio. Inacreditável. Fomos enganados o tempo todo. Que tipo de homem faz isso? As palavras eram sussurradas, mas no silêncio tenso soavam como gritos. Os sócios de Leonardo, que antes o aplaudiam, agora se afastavam dele, criando um vácuo físico ao seu redor. Um deles, visivelmente furioso, pegou o celular e começou a digitar uma mensagem. Outro simplesmente se levantou e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. A plateia, antes uma massa passiva, agora se tornara um júri ativo. Marcos, o jornalista, movia-se entre as mesas, a câmera de seu celular capturando as reações, os rostos chocados, a indignação. Ele se aproximou de um conhecido crítico gastronômico. O que você acha disso, Pierre? O crítico, que antes elogiava o restaurante, parecia pessoalmente ofendido. Isto não é um escândalo. É uma profanação. Uma traição à confiança de cada cliente que já entrou aqui. A reação mais significativa veio de um grupo de influenciadores digitais que estavam na mesa principal. A mesma jovem que rira das piadas de Leonardo agora estava ao vivo em suas redes sociais, o celular apontado para o palco. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo no Lavut, ela dizia para seus milhares de seguidores. A verdade por trás do luxo é nojento. A humilhação de Leonardo não era mais privada, estava se tornando viral. A plateia havia se voltado contra ele completamente. Os rostos que antes o admiravam agora o encaravam com desprezo. Ele olhou para a multidão,
procurando um único olhar de apoio, um aliado. Não encontrou nenhum. Até mesmo Afonso, seu cúmplice, estava encolhido perto da parede, tentando se tornar invisível. Leonardo estava sozinho, isolado no palco que construíra para sua própria glória, agora o epicentro de sua ruína. Desesperado, ele tentou um último apelo. Vocês não podem acreditar nela. Ela é uma ninguém, uma garçonete mentirosa. Mas sua voz estava carregada de pânico, não de autoridade. Ninguém o ouvia mais. A plateia estava ocupada demais, compartilhando a notícia, ligando para advogados, abandonando o navio que afundava. O poder dele, construído sobre uma fundação de mentiras, havia evaporado em questão de minutos. A queda final de Leonardo não foi um espetáculo de gritos e fúria, mas de desespero patético. Vendo que havia perdido a plateia, ele tentou seu último recurso: atacar a mensageira. Ele se lançou na direção de Isabela, tentando arrancar o microfone de sua mão, como se silenciá-la pudesse reverter a realidade. Você me paga, ele rosnou, o rosto contorcido em uma máscara de ódio. Mas Miguel, que antecipara o movimento, subiu no palco e se interpôs entre eles, um escudo silencioso e protetor. Leonardo, frustrado, recuou. Sua mente procurava freneticamente por uma saída, uma última mentira. Foi quando ele cometeu seu erro final. Esta mulher não tem autoridade nenhuma aqui. Ele gritou para a multidão. Eu sou o futuro dono deste lugar. A compra está sendo finalizada. Eu sou a lei aqui. A confissão, nascida do desespero, pairou no ar. Isabela olhou para ele, não com ódio, mas com uma espécie de pena. Ela ergueu o microfone aos lábios uma última vez. É verdade, disse ela, calmamente. O senhor. Leonardo estava de fato negociando a compra majoritária do Lavut. Ela fez uma pausa, deixando a confirmação assentar. O que ele não sabia é com quem ele estava negociando. Naquele exato momento, as portas principais do salão se abriram. 2 policiais uniformizados entraram acompanhados por um homem de terno, o advogado de Isabela. Ele caminhou calmamente em direção ao palco, segurando uma pasta. Senhor, Leonardo Monteiro, disse o advogado, a voz amplificada pelo microfone que Isabela lhe entregou. Meu nome é Dr. Almeida. Eu represento a nova e única proprietária do Lavut. Ele abriu a pasta e tirou um documento. A pessoa com quem você e seu pai têm negociado nas últimas semanas. Ele se virou e estendeu a mão para Isabela. Gostaria de apresentar a todos a senhora Isabela Mendes, filha de Arthur Mendes, o fundador deste estabelecimento. O choque foi a última onda a varrer o salão. Leonardo ficou boquiaberto, o cérebro incapaz de processar a informação. Ele olhou de Isabela para o advogado, a verdade o atingindo como um golpe físico. Ele não estava comprando o restaurante. Ele estava vendendo sua fraude para a mulher que ele mais humilhou. A mulher que agora era sua chefe. Os policiais se aproximaram. Leonardo Monteiro e Afonso Martins, vocês estão presos sob a acusação de fraude e conspiração. Enquanto um policial algemava um Afonso em prantos, o outro se aproximou de Leonardo. A arrogância finalmente o abandonou, substituída por um medo infantil. Você não pode fazer isso. Ele sussurrou, olhando para Isabela. Eu te destruo. Isabela não respondeu. Ela não precisava. Ela apenas o observou ser levado, a queda completa e humilhante. Ela não sentiu alegria, nem triunfo. Apenas um profundo e exausto alívio. A batalha havia acabado. O salão, antes palco de sua humilhação, agora estava em silêncio, testemunha de sua redenção. Ela respirou fundo. O primeiro fôlego verdadeiramente livre em muito tempo. No rescaldo imediato da prisão de Leonardo, o salão do Lavut permaneceu em um estado de animação suspensa. Os convidados, antes uma multidão indignada, agora eram espectadores silenciosos do desfecho. Enquanto os policiais escoltavam um Leonardo catatônico e um Afonso soluçante para fora, Isabela permaneceu no palco, o silêncio sendo mais ensurdecedor do que os aplausos jamais poderiam ser. Miguel se aproximou dela, os olhos brilhando de orgulho e emoção. Arthur estaria tão orgulhoso de você. Ele disse, a voz baixa, apenas para ela ouvir. Isabela conseguiu dar um pequeno sorriso, um gesto que parecia exigir um esforço imenso.
Ela se sentia esvaziada, como se toda a adrenalina e a raiva que a sustentaram tivessem se esvaído de uma só vez, deixando para trás um cansaço profundo. O Dr. Almeida, seu advogado, subiu ao palco e apertou sua mão. Acabou, Isabela. Eles não têm como escapar disso. As provas são esmagadoras. Alguns investidores e até mesmo o crítico gastronômico se aproximaram para parabenizá-la, para se desculpar por sua passividade. Mas as palavras deles mal registravam. Ela apenas assentia, a mente ainda processando a enormidade do que havia acontecido. Ela não queria glória nem aplausos. Ela só queria paz. Com um aceno de cabeça para Miguel, ela desceu do palco, ignorando os olhares e os sussurros. Ela não foi para o vestiário nem para o escritório que agora era seu. Em vez disso, ela caminhou em direção à cozinha. Ao passar pela porta, o barulho do salão desapareceu, substituído pelo zumbido familiar dos refrigeradores e pelo cheiro de comida. A equipe de cozinha, que assistira a tudo por um monitor, estava em silêncio. Eles olharam para ela com uma nova reverência. Isabela caminhou até a estação de trabalho que fora de seu pai, passou a mão pela bancada de aço inoxidável fria e fechou os olhos. Ali, naquele espaço sagrado, ela finalmente se permitiu sentir. Não a vitória, mas o luto pela jornada, a dor da humilhação e, finalmente, a libertação. Ela estava em casa. Dias depois, o contraste entre as realidades era gritante. Uma nota curta em um portal de notícias de negócios mostrava uma foto de Leonardo, o rosto inchado e sombrio, saindo de uma audiência preliminar. A matéria informava que seu pai, Otávio Monteiro, havia retirado todo o apoio financeiro e legal, emitindo uma nota afirmando que as ações individuais de Leonardo não refletem os valores da empresa. Ele estava sozinho, abandonado pela mesma estrutura de poder que o criara. A queda fora tão rápida quanto brutal. Enquanto isso, uma cena muito diferente se desenrolava no número 128 da Rua das Acácias. A fachada do Lavute havia sido retirada. Em seu lugar, uma nova placa, simples e elegante, estava sendo instalada. As letras, em um tom de azul profundo, formavam as palavras Cantina do Arthur. Isabela, agora com um dolman de chefe feito sob medida que acomodava confortavelmente sua barriga, supervisionava a reinauguração. O interior do restaurante havia sido transformado. As cores frias e impessoais deram lugar a tons quentes de madeira e terracota. As mesas não eram mais rigidamente alinhadas, mas dispostas de uma forma que convidava à conversa. O ar não cheirava mais a perfume caro, mas a pão fresco assando. Isabela estava na cozinha, não como uma dona distante, mas como uma líder presente, rindo com Miguel enquanto provavam um novo molho. Ela recontratou alguns dos antigos funcionários que haviam sido demitidos por Afonso e promoveu outros que mereciam. Ela não estava apenas gerenciando um negócio, estava cultivando uma família. A mudança era visível não apenas no ambiente, mas nas ações. Ela pegou um prato, uma nova versão da receita de seu pai, e o levou pessoalmente para a mesa de um jovem casal que olhava o cardápio com hesitação. Por conta da casa, disse ela com um sorriso genuíno. Queremos que todos se sintam bem-vindos aqui. Cerca de um mês após a reabertura, o teste final de sua transformação chegou de forma inesperada. Era uma noite movimentada. O Cantina do Arthur estava cheio. O som de conversas felizes e talheres tilintando preenchia o ar. Isabela estava na cozinha, a mão em suas costas, sentindo o peso do final da gravidez, mas o rosto radiante de satisfação. Foi quando uma das garçonetes entrou, o rosto pálido de ansiedade. Isabela, tem uma mulher na entrada. Ela está fazendo um escândalo. Diz que a reserva dela sumiu e está sendo grosseira com a equipe. Isabela sentiu um calafrio familiar. A situação espelhava o início de seu próprio pesadelo, mas de uma perspectiva diferente. A antiga Isabela talvez tivesse reagido com raiva, ou talvez tivesse enviado o gerente para resolver. Mas ela não era mais a antiga Isabela. Ela tirou o avental, respirou fundo e foi para o salão. A mulher na entrada era elegante, impaciente e claramente se sentia superior a todos ali. É um absurdo. Eu exijo falar com o dono.
Este lugar costumava ter classe quando era o Lavute, ela dizia, a voz alta e estridente. Isabela se aproximou, calma e serena. Boa noite, eu sou Isabela, a dona. Peço desculpas pelo inconveniente. Parece que houve um erro em nosso sistema de reservas. A mulher a olhou de cima a baixo, cética. E o que você vai fazer a respeito? Vai me deixar esperando como uma qualquer? Isabela não se alterou. Em vez de confronto, ela ofereceu compaixão. De forma alguma. Na verdade, temos uma mesa especial que guardamos para ocasiões como esta. A mesa do chefe. Fica na cozinha, onde a senhora poderá ver toda a ação. Será uma experiência única. A mulher ficou sem palavras, pega de surpresa pela gentileza. A raiva em seu rosto deu lugar à curiosidade. A mesa do chefe? Ela repetiu, intrigada. Sim, disse Isabela com um sorriso caloroso. Afinal, aqui na cantina do Arthur, acreditamos que o ingrediente secreto é sempre tratar bem as pessoas. Naquele momento, ela não estava apenas resolvendo um problema. Estava provando, para si mesma e para o mundo, que havia se tornado a mulher que seu pai sempre soube que ela poderia ser. Forte, não por sua capacidade de humilhar, mas por sua capacidade de elevar. A história de Isabela é uma poderosa lição sobre resiliência, justiça e a força que encontramos quando lutamos não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que amamos e pelo legado que eles deixaram. Ela nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, quando a humilhação e a injustiça parecem insuperáveis, a dignidade e a verdade, quando combinadas com coragem, podem mover montanhas e expor a podridão escondida sob o brilho do poder e da arrogância. A jornada dela, de uma garçonete grávida e humilhada a uma dona de restaurante forte e compassiva, não foi apenas sobre vingança. Foi sobre transformação. Foi sobre pegar a dor e o trauma e usá-los não como uma desculpa para se tornar amarga, mas como combustível para criar algo melhor, algo que honra o passado e constrói um futuro mais justo. Isabela não apenas recuperou o restaurante de seu pai, ela ressuscitou sua alma, infundindo-a com os valores de bondade, respeito e amor que Leonardo e seu mundo de ganância jamais poderiam compreender. E você? Você já se sentiu injustiçado ou subestimado? Já teve que lutar por algo em que acreditava profundamente, mesmo quando tudo parecia perdido? A história de Isabela ressoa em você? Se a resposta for sim, eu quero ouvir a sua voz. Quero que você faça parte desta comunidade que acredita na força da superação. Se você acredita que a bondade é a maior forma de poder e que a justiça, no final, sempre encontra um caminho, comente com uma única palavra: acredito. Vamos encher os comentários com essa energia positiva e mostrar ao mundo que não estamos sozinhos em nossa busca por um mundo mais justo. E se esta história tocou seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família, com qualquer pessoa que precise de uma dose de esperança e inspiração hoje. Cada compartilhamento ajuda a espalhar essa mensagem poderosa. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, o que está esperando? Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho de notificações. Temos muitas outras histórias como a de Isabela para compartilhar com você. Histórias que vão te emocionar, te inspirar e te lembrar do poder que existe dentro de cada um de nós. Junte-se a nós nesta jornada